Irmãos, estava orando ao Senhor, pedindo a palavra de hoje. Pela manhã nós estamos aí falando um pouco sobre o livro de Hebreus, né? A escola bíblica dominical começou a epístola aos Hebreus, e à noite eu estava orando. Sobre aquilo que a igreja está precisando ouvir. E o Senhor me falou o seguinte: fala sobre despertamento espiritual. Foi a resposta de Deus. Porque entendo eu que a nossa igreja está precisando despertar espiritualmente. Nós, como igreja, estamos naquele momento da terra seca, esturricada, inundada pelo Espírito do Senhor. E ele então disse: a gente sabe que Deus não fala de forma audível hoje, mas Ele fala ao nosso coração. E Ele me deu dois textos. Um está em Isaías 44, nós vamos ler do versículo de número 3 até o versículo de número 5. Depois nós vamos ler Joel capítulo 2. Portanto, deixem marcados as suas Bíblias, e nós vamos ler agora Isaías 44, versos 3 a 5, e diz assim: porque derramei água sobre o chão terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo de 12 a 14, desafiando os irmãos aí que não sabem onde estão os profetas menores. Em Joel capítulo 2, 12 a 14, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em graça, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Amém, queridos? A gente entende que estamos vivendo um estado de apatia. Eu não falo aqui somente na igreja Elohim. A gente está falando da igreja, a igreja do Senhor Jesus. Vivemos um momento de apatia espiritual que vem dominando a igreja, de um modo geral. De tempos para cá, a gente tem percebido isso. Não estou falando aqui de igrejas de doutrinas bem diferentes da nossa. Estou falando das igrejas que são mais voltadas, fundamentadas na palavra de Deus. Aquelas igrejas que são mais tradicionais, conservadoras, como são conhecidas.
e que o púlpito realmente é valorizado no contexto da explanação da palavra do Senhor. E a gente não tem percebido que isso está acontecendo nessas igrejas. E essa acomodação, ela é percebida quando a gente olha para a membresia da igreja. A gente percebe que os interesses pessoais são maiores do que os interesses pelo reino de Deus. A gente percebe que o serviço ao reino sempre está no coração da membresia, sempre está em um segundo plano. Quando a gente percebe que isso está acontecendo, a gente percebe o quanto a igreja está distante do Senhor e quanto ela está vivendo essa questão da apatia, do desinteresse pelas coisas espirituais do reino. Muitas vezes a gente olha para a igreja e a gente às vezes visita igrejas. Eu, por exemplo, quando eu saio para pregar em outras igrejas, a gente percebe que as igrejas estão funcionando de uma forma bem tranquila, bem encaixadas, estão bem, funcionando bem direitinho. A liturgia do culto acontece, alguns ministérios funcionam, mas quando a gente percebe para essas questões, a gente entende que está faltando alguma coisa. E o que está faltando, irmãos, é o fogo do Espírito. Ali em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus ele passa um scanner na igreja de Éfeso. A gente sabe que a igreja de Éfeso foi uma grande igreja. A igreja de Éfeso foi uma igreja importante. Ela foi pastoreada por Timóteo, por exemplo, mas foi uma igreja importante. E quando Jesus escreve estas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que ele olha para a igreja de Éfeso, ele percebe que era uma igreja que estava funcionando. Era uma igreja que tinha todos os ministérios, todo o interesse, vamos dizer, dentro da igreja, e ela estava em perfeito estado de funcionamento. Mas aquela igreja estava faltando alguma coisa. E lá, em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2, Jesus diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Então percebam, era uma igreja que estava bem, funcionando bem, como igreja. Mas aí é que vem o grande fator. E ele então diz, no versículo 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou a paixão, abandonou fogo, o interesse, aquele desejo de realmente ser parte integrante de um reino onde nós temos compromisso e onde nós temos responsabilidade dentro desse reino. Nós muitas vezes cumprimos nossas tarefas, muitas vezes nós participamos dos serviços da igreja, mas nós estamos apenas cumprindo uma tabela. Nós estamos simplesmente vivenciando uma rotina da qual nós já nos acostumamos com ela, da qual faz parte do nosso hábito cristão de participar de uma igreja e de servir nessa igreja. Mas a paixão, o desejo, a fome, a sede de servir está bem distante do nosso coração. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Éfeso. Éfeso talvez estivesse cumprindo tabela, estivesse simplesmente dentro daquela rotina que a gente se acostuma ao longo da nossa vida. Mas o coração estava frio,
e precisava ser aquecido. E eu entendo, irmãos, que é por isso que muitas vezes as pessoas estão atrás de outras coisas, estão atrás de sinais, prodígios, de poderes, de demonstração de poder, porque eles não conseguem enxergar a presença do Espírito, do poder do Espírito, quando participam de igrejas que estão áridas, que estão apáticas, espiritualmente apáticas. E isso confunde o entendimento das pessoas quanto ao verdadeiro agir de Deus na igreja. A igreja da qual nós fazemos parte é uma igreja que tem uma rotina. A igreja da qual nós fazemos parte é uma igreja que ela tem um hábito formado dentro da igreja. Nós estamos acostumados com essa rotina na igreja, mas que nós vivemos, na verdade, uma igreja árida, seca, que precisa do derramamento do Espírito sobre ela, para inundar essa terra que está seca. Irmãos, quando nós pensamos nesse conceito de terra seca que Isaías usa aqui, a gente percebe que uma terra seca é aquela que está preparada para receber água, não é? Uma terra seca, ela não tem água, então ela não tem vida, porque onde não há água não tem vida. Mas ela está seca e ela pode mudar o seu ambiente, ela pode mudar a sua condição. É só você pegar um vaso seco, esturricado, e você pegar nesse vaso, você colocar água nesse vaso, você vai ver que você vai mudar aquela situação. A terra, em vez de ser terra esturricada, vai ser uma terra onde agora poderá produzir vidas. É isso que Isaías diz aqui: um derramamento de Espírito brotará e a vida florescerá novamente. Quando a gente pensa em despertamento espiritual, a gente pensa em despertamento em dois níveis. Nós temos um despertamento espiritual que é no nível pessoal. Quando a gente olha para as pessoas, eu falei no coletivo, mas quando a gente olha para as pessoas, a gente percebe pessoas cansadas, pessoas abatidas, pessoas acomodadas. Esse é o nível pessoal. E o reflexo do nível pessoal está no coletivo, está na igreja, porque a igreja é um reflexo de você. A igreja é o reflexo de cada um que faz parte da igreja, porque a igreja é formada por pessoas, e o reflexo do estado espiritual de cada pessoa reflete no coletivo, reflete na igreja. Por isso é que no nível coletivo é uma consequência do primeiro, envolvendo aí, portanto, toda a comunidade eclesiástica, toda a igreja está envolvida nessa questão. Então, irmãos, como nós podemos conceituar despertamento? Eu estava pensando sobre isso e pesquisando, e orando. E eu entendo que despertamento espiritual é uma mudança de mente, de atitude em relação às coisas de Deus. Enquanto nós estamos nessa apatia, significa dizer que nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa visão em relação ao mundo de Deus que nós vivemos. Por isso é que o despertamento espiritual traz compromisso, despertamento espiritual traz responsabilidade, disponibilidade e, acima de tudo, o despertamento espiritual traz frutos na ação de cada membro da igreja. O fruto, ele é coletivo, mas ele é a soma dos frutos que são produzidos por cada um daqueles que fazem parte da comunidade da qual nós participamos.
Então, para tanto, a igreja precisa entender, a primeira coisa que o profeta Isaías diz sobre o despertamento, é que o despertamento ele vem de Deus. É a primeira coisa que a gente precisa entender. O despertamento vem de Deus, porque vejam aí, no versículo de número 3, quando o Senhor fala através do profeta Isaías, no capítulo 44, ele diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, quem é que derrama o espírito sobre a igreja? Aqui está dizendo que é o próprio Deus. Ele está dizendo: eu derramarei meu espírito. Quando ele fala que ele está derramando aqui a água corrente, ele está falando depois, no paralelo, ele está dizendo: o meu espírito estarei derramando sobre essa terra. Então, quem derrama essa água nesse chão árido que é a igreja é o próprio Deus. Por isso é que nós não podemos pensar que o avivamento vem do próprio homem. Muitas vezes nós nos encantamos com pessoas, com líderes religiosos que muitas vezes são expoentes dentro do contexto do Evangelho, e as pessoas pensam que é aquela pessoa que está levando um avivamento dentro da igreja, pela sua capacidade, e nós não tiramos a capacidade desses líderes, mas nós estamos roubando a glória de Deus quando nós estamos olhando para o homem, colocando sobre o homem a responsabilidade do avivamento na igreja. E nós não podemos roubar a glória de Deus, porque toda a glória é dele, para ele, somente dele. Então, com base nisso, a gente precisa, como é Deus que derrama o Espírito, para que a gente possa despertar espiritualmente, nós precisamos olhar para Ele. O que é que nós precisamos fazer para que Ele derrame o seu Espírito? E a primeira coisa que eu pensei é que o despertamento começa quando a igreja tem sede pela palavra de Deus. Sede pela palavra de Deus, irmãos. Ser sedento da palavra. Desejo de conhecer a palavra, desejo de ler a palavra, de saber aquilo que Deus está querendo para a sua vida, o desejo de querer guardar no coração a palavra de Deus, de viver essa palavra. Nós temos dois momentos na Bíblia que relata um despertamento do povo de Deus quando a palavra foi lida para o povo. A primeira foi em Josias. Se a gente for olhar ali em Josias acharam o rolo, Josias fez um grande despertamento espiritual no povo de Deus, o rei Josias. E ali, quando acharam o rolo, as escrituras estavam perdidas, acharam o rolo, levaram para Josias, e ele então orou ao Senhor, perguntando: Senhor, e agora o que eu vou fazer com esse rolo? Ele mandou para a profetisa Hulda, E ali ele orou, consultou o Senhor a respeito das escrituras, que o que havia sido achado. Então ele reuniu todo o povo. Depois que ele orou, ele reuniu todo o povo, e ele começou a ler a palavra, e houve um grande despertamento espiritual. Ali em 2 Crônicas, capítulo número 34. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque a partir do versículo de número 29, vai falando sobre isso, e vai dizer, eu vou ler. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles
todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, todo o seu coração e toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então ele leu diante de todo o povo, e ali houve um despertamento espiritual do povo de Deus. O outro momento, irmãos, foi quando o povo voltou da Babilônia. E ali no livro de Neemias, no capítulo 8, vai falar que Esdras leu a palavra. E o povo chorava, o povo se quebrantava diante da palavra de Deus que ele foi lido. Ali em Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1, vai contar, vai relatar essa história. Mas eu quero ler apenas, para não me demorar muito, eu quero depois vocês leiam aí. E diz assim no versículo 1: todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. E aí ele levou. E ali no versículo 3 diz: Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Nossa, que coisa, né? Esse desejo, essa sede pela palavra. A gente vai ver quando Paulo estava pregando ali, e quando caiu aquele rapazinho lá da janela, ele estava a noite toda pregando e falando, e as pessoas estavam atentas à palavra. Aqui, quando eu demoro um pouquinho, as pessoas já reclamam. Estava falando com uma pessoa outro dia: pastor, lá na sua igreja o senhor fala 3 horas, não tem que aguente. Ele disse: não, mas não falo 3 horas, não, eu falo 30, 40 minutos. Não, então é porque o senhor não olha para o seu relógio. Irmão, se eu falasse 3 horas, era pouco. Para aqueles que têm vontade de ouvir a palavra, que têm desejo, que têm sede pela palavra, irmãos, não tem hora, você perde a hora. Você tem hora para começar a ouvir, mas você não tem hora para terminar. É por isso que as pessoas estão agoniadas, todo tempo olhando para o relógio, né? E tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Hoje em dia já se faz tudo contado, é 1 hora. Como é que pode, irmãos? Tudo tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Igrejas onde as pessoas têm seus compromissos, portanto são mais importantes do que os compromissos com Deus, da sua presença com Deus. Então o culto tem que começar 7 horas da noite e terminar às 8 horas da noite. Se terminar depois das 8, fica lá no banco. Pastor, não pode, irmão. Se eu fosse conduzido aqui por relógio, eu estava perdido. E muitas vezes, irmãos, eu tenho um esboço aqui, ó. E muitas vezes eu nem sigo esse esboço, porque eu me deixo conduzir pelo Espírito, eu não sei quanto tempo eu vou falar. Sempre da palavra, desejo da palavra. Então nós precisamos mudar um pouco o nosso comportamento enquanto Igreja Batista Noemi, porque a palavra, ela traz benefícios para a igreja. Eu coloquei aqui alguns. Por exemplo, a palavra aperfeiçoa, não é isso? Aperfeiçoa a nossa vida espiritual, nos traz maturidade. Vejam aí 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra, ela limpa. João capítulo 15, versículo 3: vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ela nos purifica, ela nos lava. A palavra santifica. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra liberta. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra nos dá o discernimento, discerne os pensamentos e os propósitos do nosso coração, para que a gente possa ter o discernimento do mal que habita dentro de nós e a gente possa mudar o nosso percurso. Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Palavra de Deus, nós precisamos descer pela palavra de Deus. Eu não sei como você está, irmãos. Eu não sei qual é a sua vontade de ler, de estudar, de poder estar aqui ouvindo a palavra. Desejo realmente por ela, aceite pela palavra. Mas a nossa igreja, para que o Senhor possa derramar o seu Espírito, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter sede pela palavra de Deus. A segunda coisa que eu pensei e coloquei aqui é o despertamento espiritual. Ela começa quando a igreja tem sede de Deus. A igreja precisa ter sede de Deus. A igreja precisa ter sede de Deus e não de milagres. É o que ando procurando aí pelas igrejas. Sede por milagres, sede por sinais, sede por demonstração de poder, não é? Sede de muitas coisas, menos sede de Deus. Você sabe por que eu sei que essa igreja ela não tem sede de Deus? Porque os nossos cultos de oração são vazios. Quando nós chamamos as pessoas para orar, elas sempre têm compromisso, não é com Deus. Sede de Deus é querer estar na presença de Deus. Sede de Deus é querer andar com Deus. Sede de Deus é querer falar com Deus. Sede de Deus é querer ouvir a voz de Deus. Sede de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus, irmãos. A sede de Deus conduz a igreja a ter uma vida de oração. E olhando, portanto, assim, para essa igreja do primeiro século, nós lemos aqui em Atos, ali, capítulo 5, quando nós olhamos para aquela igreja, a gente percebe que era uma igreja que orava todos os dias. Diz ali em Atos capítulo 12, perseveravam na oração todos os dias. Irmãos, nós precisamos, como igreja, orar todos os dias na igreja, com unidade. Nós oramos uma vez por semana. Irmãos, é muito pouco. Pastor, eu oro em casa. Não, a igreja, a palavra de Deus nos ensina que a igreja precisa estar reunida em oração todos os dias, perseverar em oração todos os dias. Isso é sede de Deus, é querer estar na presença de Deus. A gente tenta formar aqui grupos pequenos. Coisa mais difícil, irmãos, a gente consolidar um grupo pequeno. Comecei um grupo pequeno lá em casa nas segundas-feiras. No princípio até que foi bem, depois se acabou. Às vezes a gente tenta começar um grupo pequeno na igreja. Nossa igreja nunca deu certo essa questão dos PGs.
né? E eu fico pensando, por quê? Aí, as pessoas que estudam PG dizem assim: pastor, você formou uma liderança. Irmãos, não é questão de liderança, é questão de sede de Deus. PG é aquele momento em que você sai do seu conforto, você vem para algum local, seja na casa de um irmão, seja na igreja, e ali naquele momento você tem um encontro com pessoas onde você está não apenas estudando a palavra, mas também ali você está se relacionando com Deus através da oração, da intercessão. Eu queria saber como é que vocês podem dizer que amam a Deus se vocês não têm sede de Deus. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar próximo dessa pessoa, a gente quer andar com essa pessoa, a gente quer conversar com essa pessoa, a gente quer se relacionar com essa pessoa. A gente tem sede pela pessoa. Por isso é que nós precisamos, irmãos, desenvolver esse hábito da oração diária. Em Atos capítulo 4, versículo 3, diz que quando a gente ora, o Espírito é derramado, o avivamento acontece. Ali diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é isso, irmãos? É o derramamento do Espírito, é o poder de Deus na vida daquelas pessoas, mas resultado de quê? Da oração. Resultado da oração. Sabemos que a igreja de Deus é terra ainda, é terra árida, uma das suas prioridades são suas atividades seculares. Deus não é primeiro plano, portanto, não há sede de Deus na igreja. Em terceiro lugar, primeiro é sede pela palavra, a segunda é sede de Deus, e a terceira que eu coloquei aqui é: o despertamento espiritual começa quando a igreja se aquebranta e confessa seus pecados na presença de Deus. Confissão de pecados. Pecado, irmãos, é um divisor de águas. O pecado separa a igreja de Deus. Onde há o pecado, Deus não está. Quando há o pecado, ele diz logo: estou fora. Ele não está. Pecado é divisor de águas. E nós precisamos, irmãos, nos aquebrantar diante de Deus, para que a gente possa confessar, reconhecer que somos pecadores, reconhecer os nossos pecados, colocar diante do Senhor e receber o perdão dos nossos pecados. Não há avivamento, irmãos, não há na história dos avivamentos, não há avivamento sem arrependimento e sem confissão de pecados. Não há. Nós precisamos, enquanto igreja, nos santificar. Josué capítulo 3, versículo de número 6, diz: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vocês querem ver o Senhor fazer maravilhas no nosso meio, na nossa igreja? Santifiquem-se, arrependem-se, confessem seus pecados, quebrantem-se diante de Deus, para que assim o Senhor possa agir no nosso meio através do seu Espírito. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, esse versículo aqui é muito conhecido. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e a gente sabe até decorado, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então, irmãos, nós precisamos nos aquebrantar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, para que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre a igreja. Em quarto lugar, o despertamento espiritual começa quando a igreja está cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. A ação do Espírito é tremenda na nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela é comandada pelo Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas deixo com vocês o Consolador. Ele está conosco, nos capacitando. Jesus disse: aguardem em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e recebereis poder para serem minhas testemunhas. E a igreja do primeiro século, irmãos, ela era uma igreja de poder, mas cheia de poder porque estava cheia do Espírito. Uma igreja sem poder é uma igreja vazia do Espírito Santo. Portanto, o Espírito, ele capacita, ele dá coragem, ele dá ousadia para testemunhar da palavra de Deus. Jesus, ele capacitou seus apóstolos ao mandar o Espírito para capacitá-los. E esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Ali a gente vê em Atos capítulo 2, irmãos, o verdadeiro avivamento. A mensagem de Pedro foram cerca de 3.000 pessoas que se converteram. Avivamento, poder do Espírito. O Espírito ele foi derramado naquele momento. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: que a gente não deve se embriagar com vinho, que leva à devassidão, mas nós devemos nos encher do Espírito. Uma igreja vazia do Espírito é uma igreja sem poder. Uma igreja vazia do Espírito é uma igreja árida, é uma igreja fria. Portanto, ela precisa buscar o Espírito Santo. Ali que uma igreja de Éfeso precisava do fogo do Espírito no coração da igreja, nós precisamos do fogo do Espírito no coração da Elohim, para que nós possamos viver novamente a vida que Deus quer para a sua igreja. Amém, queridos? Igreja árida, igreja de terra esturricada, seca, precisa do derramamento do Espírito. Isaías disse assim, Deus falando através de Isaías: derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Nós precisamos, irmãos, dessa água e dessa torrente, que é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Amém? Vamos orar.